Colégio Construir, nono ano manhã. Vamos lá. Hoje nós falamos sobre protozoários. Primeira coisa que a gente vai ter que aprender logo aqui, começar logo com força. Por que o nome é protozoário? Porque Deus quis, não, gente. Proto significa primeiro, tá bom? Proto significa proteínas, primeiras substâncias, porque dentro da teoria de evolução e construção da Terra, as proteínas foram surgindo dentro de um caldo nutritivo e aí foi evoluindo até dar origem aos primeiros seres vivos. Por isso que as proteínas têm esse nome, porque foram as primeiras substâncias. Então, proto significa primeiro, tá bom? E zoário vem de zoo, ou de zoo, né? Zoológico, animal, tá bom? Então, eu acreditava que foram os primeiros animais que foram surgindo e dando origem a outros seres vivos. Embora isso não seja completamente verdade, o nome permanece. Protozoário, tá certo? Então, vamos lá. Os protozoários têm algumas características interessantes. Por exemplo, existem protozoários que têm pseudópodes. O que é isso? Pseudo significa falso. Podes vem de podo, que significa pé. Então, protozoários com pseudópodes são protozoários com falsos pés, falsas estruturas de locomoção. Por exemplo, a ameba. A ameba não tem estrutura de locomoção. Como é que ela faz, então, para se mover? Ela coloca todo o seu conteúdo do citoplasma em determinada direção e na direção que ela faz pressão com o seu citoplasma, a membrana que envolve a célula, que são unicelulares, a membrana que envolve a célula vai se direcionando, emitindo esses prolongamentos aqui. Cada prolongamento desse aqui a gente chama de pseudópode e vai ajudar esse protozoário, que é a ameba, a estar se movendo, ok? Lembrando que o protozoário, a ameba, ele realiza fagocitose. O que é isso? O alimento é envolvido por pseudópodes, englobado, esse alimento passa para o lado de dentro, eles fagocitam esse alimento, fazem todo o processo de digestão e aquilo que não é aproveitado é eliminado, no processo chamado de exocitose ou plasmocitose. Quando absorve, fagocitose. Quando elimina, exocitose ou plasmocitose. Então, existem protozoários com pseudópodes. Continuando. Existem protozoários também com cílios. Esse protozoário, que a gente viu aqui, que tem pseudópodes, é a ameba. Ok? Esse protozoário que a gente está vendo aqui são protozoários ciliados. São chamados de protozoários ciliados porque eles produzem cílios para poder se mover. Exemplo disso é o paramécio. O paramécio é um tipo de protozoário que é ciliado. Esses cílios vão ajudar o paramécio a estar se movendo. O professor precisa saber tudo sobre a reprodução deles? Não, tá bom? A maioria dos protozoários se reproduz por bipartição. Mas o que você precisa saber é a estrutura de locomoção de cada um e a forma com que cada um pode causar ou não determinados tipos de doenças. Então você já sabe que existe um que é um ameboide, que é aquele que emite pseudópodes, e já sabe que existe esse aí, que é um protozoário ciliado, que se movimenta através da produção de cílios ao redor dele. Continuando. Nós temos os protozoários flagelados. O que são protozoários flagelados? São aqueles que produzem flagelos para sua locomoção. O que é flagelo? São essas estruturas ao redor aqui, ó. Então, por exemplo, nesse grupo dos protozoários flagelados está um número incontável aí de protozoários, tá certo? A maioria é de vida livre, né? Aquática e também livre. Alguns são parasitas e causam doenças. Outros formam associação mutualística. A associação mutualística, gente, é aquela que causa benefício para os dois seres vivos, tá bom? Por exemplo, existe um protozoário chamado de triconinfa. Ele vive no intestino do cupim. Cupim, todo mundo sabe que se alimenta de madeira, mas por incrível que pareça, o cupim ele não consegue digerir celulose, que é o principal componente da madeira. Então, como é que o cupim consegue comer
a madeira e não digere a celulose da madeira. Aí é que entra a associação mutualística, que a gente vai ver no final do ano em ecologia. Esse protozoário que sobrevive, aliás, que vive no intestino do cupim, ele faz a digestão da celulose para o cupim. Em troca disso, ele tem um abrigo. Então, o protozoário, ele ajuda o cupim ajuda o protozoário. Então, a gente diz que essa associação é mutualística, não causa malefício, e sim benefício, tá bom? Então, é um protozoário flagelado atriconífero. E existem protozoários sem nenhuma estrutura de locomoção, tá bom? São protozoários que a gente vai chamar de protozoários apicomplexos. Nessa estrutura de protozoários apicomplexos, está um dos protozoários que causa uma grave doença, que é a malária, tá bom? Então, existem protozoários que emitem pseudópodes, que a gente passou a chamar de protozoários ameboides ou risópodes. Existem protozoários com cílios, são protozoários ciliados. Existem protozoários com flagelos, protozoários flagelados, como é o caso da triconífera no intestino de cupim. E existem protozoários sem nenhuma estrutura de locomoção, que são os apicomplexos, onde está o grupo do protozoário que provoca a malária, tá bom? Outro tipo de protozoário que não tem estrutura de locomoção é um protozoário chamado toxoplasma. Toxoplasma que reproduz uma doença chamada toxoplasmose, tá bom? Ele é bem pequenininho, micrométrico. Pronto. Vamos ver aqui algumas doenças causadas por protozoários, que é uma parte que é importante e que vai ser cobrado lá no IFCE de vocês. Gente, uma doença é a doença de Chagas. A doença de Chagas, gente, tem esse nome porque quem mais estudou foi Carlos Chagas, tá bom? É um cara que estudou muito a doença de Chagas. E o nome do protozoário é Trypanosoma cruzi. É Trypanosoma cruzi, porque quem estudou também a doença e acabou criando um método de tratamento foi Oswaldo Cruz, tá bom? Carlos Chagas, porque também estudou. Oswaldo Cruz acabou isolando, conseguindo isolar o protozoário, tá bom? A doença de Chagas é provocada pelas fezes do barbeiro. Aí é uma questãozinha que sempre está presente em prova. O que causa a doença de Chagas não é a picada do barbeiro, são as fezes do barbeiro. O que acontece? O barbeiro ele é muito esfomeado. Ele suga sangue até uma quantidade maior do que a que ele consegue suportar. Existem casos comuns de você olhar para um barbeiro que está chupando sangue de um animal, ele chupa tanto sangue que ele mesmo se explode, de tanto sangue que ele chupou. Então, cada vez que ele está chupando sangue, o sangue vai tomando conta do intestino dele e vai pressionando as fezes a saírem. Então, à medida com que ele está se alimentando, ele também está defecando. Só que no local da picada fica coçando. E aí, cada vez que a pessoa coça, arrasta as fezes para dentro do ferimento, da picada. E aí, nas fezes, existe o protozoário, o Trypanosoma cruzi. Não esqueça desse nome. E aí, esse Trypanosoma, que é o protozoário, acaba caindo na corrente sanguínea. Aqui você tem uma foto de um microscópio. Aqui é o Trypanosoma e aqui são as células sanguíneas, tá bom? Então, à medida com que o sangue vai se movimentando dentro dos vasos sanguíneos, o Trypanosoma cruzi é elevado. Características da doença de Chagas é o aumento do fígado, chamado de hepatomegalia, e o aumento do coração, chamado de cardiomegalia. Ok? Onde é que está presente a doença de Chagas? Nós temos o barbeiro, que é o inseto que carrega o protozoário. Os barbeiros aqui no Ceará, alguns possuem o Trypanosoma, que é o protozoário, outros não possuem. É uma doença comum no norte do país, geralmente em casas de pau a pique. Casas de pau a pique, gente, são casas que a gente chama aqui popularmente como casa de taipa. São aquelas casas construídas só com madeira e barro socado, né? São feitas a estrutura de madeira e aí socam o barro em cima da madeira para poder ser construída a casa. Aí geralmente eles criam abrigo no buraco desse barro, tá bom? É chamado de barbeiro porque geralmente eles têm o costume de picar durante a noite, saírem durante a noite e picarem no rosto. Mas não significa dizer que eles vão picar só no rosto, não.
É porque geralmente durante a noite a pessoa está enrolada com o rosto descoberto. Muito bem. Outra doença é a leishmaniose, chamada de úlcera de Bauru, tá bom? Bauru por causa da cidade, não é por causa da comida, pelo amor de Jesus Cristo. Úlcera de Bauru, porque há um tempo atrás houve uma infestação desse inseto na cidade de Bauru e muitas pessoas ficaram doentes. Então por isso é chamado de úlcera de Bauru. Mesma coisa, ele vai picar, vai lançar o protozoário na corrente sanguínea e vai causar a doença no indivíduo, tá bom? Causa lesão na pele, por isso o nome úlcera, principalmente na boca, nariz e na estrutura da faringe. Tem outro tipo de leishmaniose, aqui é a úlcera de Bauru, que é a leishmaniose tegumentar. Tem um outro tipo de leishmaniose, que é a leishmaniose visceral, que é conhecido como calazar, dá principalmente em cachorro, tá bom? Geralmente é sacrificado. Como eu falei, existe uma grave doença, que é a malária, comum do norte do país e nordeste da África. Nesses locais existe uma condição climática também para o surgimento do mosquito, que é o Anopheles. Aí o mosquito, que é o Anopheles, carrega o protozoário, que é o plasmódio. É chamado de malária porque antigamente o pessoal achava que quem conduzia a doença era o ar. Então o ar era mau, por isso que ficou o nome malária. As pessoas na África, a maioria já foi acometida dessa doença. Eu mesmo tenho um amigo que já pegou 5 vezes malária, tanto ele quanto a esposa. E aí ele não tem estrutura de locomoção. Quando o Anopheles pica o corpo de um indivíduo, ele suga o sangue, mas em compensação ele lança os protozoários na corrente sanguínea. E os protozoários acabam pela corrente sanguínea atacando o fígado. E uma das características da malária é a febre muito alta, sempre em horários regulares, geralmente é final de tarde, tá bom? E um dos medicamentos para tratamento da malária é a famosa cloroquina ou hidroxicloroquina, que foi falado agora como tratamento também complementar para a Covid-19, tá bom? Um dos motivos pelos quais a febre é alta é porque eles infestam as células sanguíneas, principalmente as hemácias, se reproduzem e depois estouram essa célula. À medida que eles vão estourando a célula sanguínea, a febre vai surgindo. Nesses locais, recomenda-se o uso de véu, que é um mosquiteiro, nas camas e nas redes. Ok? Essa parte de algas não faz parte do conteúdo de vocês. Então, muito bem, a gente viu então os protozoários, algumas características de cada um deles e as doenças provocadas por eles. Agora a gente vai ver um vídeo sobre malária. O ciclo biológico do plasmódio no homem. A malária é a doença infecciosa que mais causa mortes no mundo. É causada por um micróbio que é um protozoário chamado plasmódio. Este pode ser transmitido através da picada de um mosquito, o Anopheles. A malária possui um ciclo complicado com 2 partes, uma no homem e outra no mosquito. Observe com bastante atenção como ocorre o ciclo biológico do plasmódio no interior do homem. Quando uma fêmea infectada do mosquito Anopheles pica uma pessoa, ela injeta saliva com substâncias anticoagulantes. Os esporozoítos, que são as formas infectivas dos plasmódios, estão na saliva do inseto e serão lançados na corrente sanguínea. Pelo sangue, estas células migram para o fígado, onde irão invadir os hepatócitos, que são as células do fígado. Assim, inicia-se a infecção de malária. Observe que nos hepatócitos, os esporozoítos se multiplicam assexuadamente, dando origem a centenas de formas diferentes, conhecidas como merozoítos. Veja que após diversas divisões, estes merozoítos rompem a membrana dos hepatócitos, caindo na circulação sanguínea. Já na circulação, os merozoítos invadem as hemácias, também chamadas de eritrócitos.
Estas células são os glóbulos vermelhos do sangue, que ajudam transportando o oxigênio. Assim, o parasito inicia um período do seu desenvolvimento conhecido como intraeritrocítico. No interior das hemácias, os merozoítos irão passar por alguns estágios de desenvolvimento. Observe com atenção as transformações que ocorrem. Durante o primeiro estágio, ocorre a diferenciação do merozoíto para trofozoíto jovem, também conhecido como anel por causa de sua forma. Depois disso, o anel se diferencia em um trofozoíto maduro. Nesse período, os parasitos se nutrem bastante de hemoglobina. A hemoglobina possui ferro, que é um componente tóxico para o parasito. Por isso, o plasmódio cristaliza o ferro, formando um composto chamado hemozoína, que será aprisionado em um vacúolo. A hemozoína dá uma cor nas células infectadas, conhecida como pigmento malárico. Observe o momento da diferenciação do trofozoíto em esquizonte. O esquizonte é uma forma do plasmódio que está em divisão celular e irá originar novos merozoítos. Os vários merozoítos que foram formados rompem a membrana da hemácia, caindo na corrente sanguínea, onde irão infectar novas hemácias, reiniciando a fase intraeritrocítica. A febre é um dos sinais mais conhecidos da malária. Dependendo da espécie do parasito, a febre aparecerá regularmente de 48 em 48 horas, onde será conhecida como febre terçã. Quando a febre aparecer de 72 em 72 horas, será conhecida como febre quartã. Esta febre se deve à ruptura maciça das hemácias. Então é assim? Tudo isso por causa de um pouquinho de sangue que eu suguei? Sim, e tem mais. Veja na próxima animação o que irá ocorrer no interior do mosquito. Do Anopheles. O plasmódio é um parasito complexo, porque apresenta diferentes formas durante o seu ciclo biológico. Mas preste atenção. Observe como ocorre o ciclo do plasmódio no interior do mosquito Anopheles. Sim, professor, quero ver. Observe que em algumas hemácias o trofozoíto não virou um esquizonte, mas se modificou em outra forma. São essas? Ah, sim. Estão bem diferentes das outras. Pois é, o que ocorreu foi que o trofozoíto deu origem ao gametócito, e esta forma é responsável pela reprodução sexuada do parasito. Quando um mosquito pica uma pessoa com malária, injeta saliva com substâncias anticoagulantes e suga estes gametócitos juntamente com o sangue. No intestino do mosquito Anopheles, os gametócitos que foram ingeridos rompem suas hemácias e iniciam a fase sexuada do ciclo. Os gametócitos, então, se transformam em macro e microgametócitos. O microgametócito corresponde ao macho. Este fecunda o macrogametócito, que é a fêmea. Desta fecundação surge o zigoto. E o zigoto origina o oocineto. Então, professor, é agora que nós mosquitos nos tornamos transmissores? Ainda não. Veja. O oocineto perfura o intestino do mosquito, formando um oocisto, que é o local de desenvolvimento do parasito. Nesse momento, dentro do oocisto, se iniciam várias divisões celulares. Formas conhecidas como esporozoítos se desenvolvem no interior do oocisto. Após romperem a membrana do oocisto, iniciam uma migração através do corpo do inseto até chegarem às glândulas salivares, onde irão se alojar.
agora, professor? Agora este mosquito é um transmissor da malária. Quando ele for se alimentar, injetará novos esporozoítos na corrente sanguínea da pessoa, reiniciando o ciclo da malária. Bom, gente, isso era sobre protozoário. Qualquer dúvida, vocês falam lá no Google Class. Grande abraço.